Deus nos diz: tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Romanos capítulo 15, versículo 4. Este é o lema bíblico para esta semana, um versículo que está inserido no contexto onde Paulo nos fala sobre a vivência entre irmãos e irmãs na fé, onde ele nos encoraja a carregar as cargas uns dos outros. Vivência, relacionamentos são bons e importantes, mas também nos relacionamentos nós precisamos de paciência e também de coragem. Coragem de lutar por bons relacionamentos. Com essa palavra, nós queremos saudar a vocês que nos assistem nesse momento. Mesmo que de modo virtual, queremos celebrar este culto em nome e na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a cantarmos o hino Se Sofrimento Te Causei, Senhor, nos preparando para o momento de confissão de pecados. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, sem teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma minha vida, entregue a ti. Amém, Senhor. Convida a nos dirigirmos a Deus num momento de confissão de pecados. Senhor nosso Deus, nos achegamos diante de Ti nesse momento especial de culto e reconhecemos que nós somos falhos e pecadores e que nós necessitamos do Teu perdão. Perdão porque nem sempre atentamos para a Tua palavra, preferimos seguir os nossos próprios desejos e ideias. Perdão se fomos indiferentes com as pessoas. Perdão se julgamos as pessoas por sua aparência. Perdão pelas vezes em que ferimos as pessoas com palavras. Perdão porque nem sempre conseguimos perdoar as outras pessoas. Senhor, lava-nos, limpa-nos dos nossos pecados, mas também age em nós com Teu Santo Espírito, para que possamos viver conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, a Tua palavra. Assim oramos e pedimos perdão em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. A palavra de Deus também nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso, através da palavra do nosso Deus, tenhamos a certeza de que Ele perdoou os nossos pecados. Amém. Convido a cantarmos o próximo hino, se confessarmos os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça.
Como pessoas que recebem o perdão de Deus, não podemos fechar os olhos para situações de sofrimento e injustiça. O mundo vem sofrendo por causa da pandemia, do Covid-19, famílias perdendo seus entes queridos, aumento da violência doméstica, pessoas vêm sofrendo por muitas injustiças, crianças sendo violentadas sexualmente, pessoas que perdem a sua vida a troco de nada. Estamos também no chamado Setembro Amarelo, um mês de prevenção ao suicídio, por isso temos aqui também o nosso arranjo com flores de ipê, que marcam esse tempo, onde pessoas também sofrem muito, enfrentam depressão, enfrentam tantas outras dificuldades e sofrimentos e perdem a razão de viver, perdem a vontade de viver. Por todas essas situações, queremos clamar a Deus que tenha piedade, cantando o hino pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e manada com a justiça, abrace o mundo inteiro em compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós que ele sou. Gratos a Deus que ouve a nossa voz, também queremos o exaltar cantando o hino Glória. Glória, glória, glória a Deus nas alturas, glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Convida a nos dirigirmos a Deus em mais um momento de oração. Senhor, Deus de amor e misericórdia, o povo de Israel no deserto se afastou de ti. Reclamaram, murmuraram, pecaram contra ti e contra as pessoas do próprio povo. Mas tu não os abandonaste, teves paciência e os chamou ao arrependimento por meio de profetas, e também convidou este povo a se voltar para ti. Senhor, pedimos, tenha paciência conosco também, mas ajuda-nos a viver conforme a tua vontade. Ajuda-nos a perdoar assim como nós somos perdoados por ti. Ensina-nos com tua palavra a vivermos contigo e com as pessoas à nossa volta. Por teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Nos preparando para as leituras bíblicas, queremos cantar o hino Buscai Primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Ouçamos a leitura bíblica do Antigo Testamento, do livro de Gênesis, capítulo 50, versículos 15 a 21. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram:
Talvez José tenha ódio de nós e vai se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: antes que seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois, os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isso é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia, Ouçamos também a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35, texto também da pregação deste dia. O empregado mau. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou nos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: isso o que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Até aqui a leitura. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um e cada uma de nós,
Amém. A palavra que nós ouvimos hoje do Evangelho de Mateus, capítulo 18, os versículos 21 a 35, nos falam sobre um tema muito importante, que é o tema do perdão. Inicia com Pedro, um dos discípulos, perguntando para Jesus: Jesus, quantas vezes nós devemos perdoar quando alguém peca contra nós? 7 vezes? Bom, Pedro talvez conhecesse aquilo que os rabinos, os mestres judeus ensinavam, que a gente deveria perdoar 4 vezes as pessoas. E ele pensou, bom, 7 vezes, um pouquinho mais, acho que está um pouco melhor. Mas aí Jesus responde, eu não te digo 7 vezes, mas 77 vezes. Ou seja, todas as vezes. Todas as vezes que alguém pecar contra nós, nós devemos perdoá-lo. Jesus aprofunda um pouco mais esse tema contando uma parábola, uma história, mas que quer nos ensinar algo muito importante. Ele inicia dizendo que o reino do céu é como um rei que decidiu acertar as contas com seus empregados. Isso é importante quando ele diz que o reino do céu é como. Ou seja, ele quer nos apontar para algo diferente daquilo que nós vivemos. A lógica do reino de Deus é diferente da lógica que nós vivemos nesse mundo. Nós dizemos, se você sofreu alguma coisa, você tem que dar o troco. Se alguém te der um tapa, você tem que dar o troco, dar outro tapa de volta. Mas Jesus fala, o reino de Deus, ou seja, o reino de Deus segue outra lógica. Qual que é essa lógica? O reino de Deus é como um rei que decidiu acertar as contas com seus empregados. E ele chamou o primeiro empregado, que devia a ele milhões de moedas. Era uma dívida milionária, realmente muito grande, de modo que ele não conseguiria pagar isso nem pelo resto da sua vida. E esse empregado se ajoelha diante do patrão e diz, tenha paciência e eu lhe pagarei tudo. E o patrão teve pena, teve misericórdia. Ele então perdoa essa dívida milionária e deixa esse homem ir embora. Este empregado sai e ele encontra outro companheiro de trabalho dele, e ele pega aquele companheiro pelo pescoço e sacode ele, porque ele tinha uma dívida com este empregado. E ele cobra essa dívida, e o homem faz o mesmo pedido que o primeiro empregado tinha feito ao patrão. Ele pede, tenha paciência e eu lhe pagarei tudo. Este empregado, que recebeu o perdão de uma dívida milionária, este não quis perdoar o outro, que lhe devia apenas 100 moedas, e mandou ele ser preso até que pagasse a sua dívida. O rei então fica sabendo e manda chamar de novo aquele primeiro empregado. E ele diz, seu empregado miserável. Uma outra tradução vai trazer servo mau. Quando a Bíblia usa essa palavra de mal e se refere a pessoas, muitas vezes ela está se referindo a pessoas que negam o Evangelho. Esse empregado, que não quis perdoar o outro, ele negou o Evangelho. Ele rejeitou o perdão que o patrão tinha lhe concedido. Ele rejeita o Evangelho, ele rejeita o perdão. E o patrão diz, você me pediu e eu perdoei tudo. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. No versículo 32 e 33. Ele usa a expressão você deveria. O que é um dever? Antigamente, quando as crianças iam para a escola, elas recebiam um dever, uma tarefa para ser feita em casa. Um dever é uma obrigação. Os professores iriam pedir essa tarefa e agora a criança então tinha que apresentar. Era o dever, então ela era obrigada a fazer essa tarefa. Da mesma forma, aqui o patrão disse, eu te perdoei, você deveria, era sua obrigação perdoar alguém outro que estava devendo a você. Você tinha que ter misericórdia do seu companheiro, como eu tive misericórdia de você. Portanto, nós devemos ter misericórdia uns dos outros. A nossa dívida para com Deus é como a dívida do primeiro empregado. É uma dívida impagável. Nós, por causa do nosso pecado, nós temos uma grande dívida para com Deus.
Mas Deus quer perdoar essa dívida. E, aliás, Ele perdoa essa dívida através de Jesus Cristo. O patrão diz: você me pediu e eu perdoei tudo. Essa parte aqui tá bom. O Lutero, ele diz o seguinte a respeito do amor, da misericórdia: e se não houvesse pessoas que cometessem erros, e se ninguém mais caísse, e se ninguém precisasse de ajuda, a quem você demonstraria amor? O bem de quem você procuraria? O amor não poderia existir se não houvesse pessoas que cometem erros e pecam. O amor não poderia existir se não houvesse pessoas que cometem erros e pecam. O amor só faz sentido, a misericórdia só faz sentido porque há pessoas que erram e que pecam umas contra as outras. O amor só faz sentido porque há pessoas que erram. Por isso, o patrão diz ao empregado: é sua obrigação perdoar aquele outro que te deve. É nossa obrigação perdoar as pessoas que cometem erros, que pecam contra nós também. Não perdoar o próximo é rejeitar o perdão de Deus. É estar em dívida novamente, porque esse empregado foi perdoado de uma dívida milionária, mas ele não quis perdoar o seu irmão. E o rei, quando soube, chamou ele, falou: você é um empregado mau, e depois o patrão mandou o empregado para a cadeia para ser castigado e pagar toda a dívida. Pelo fato dele não ter perdoado o seu companheiro, que devia algo pequeno, o patrão coloca este homem de novo na cadeia. A dívida dele volta. Por isso que não perdoar o próximo é rejeitar também o perdão de Deus sobre nós. É estar em dívida novamente com o nosso Deus. No chamado Sermão do Monte, Jesus disse: felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Mateus 5, 7. E também em Mateus 6, 12, onde ele ensina a oração do Pai Nosso, ele diz o seguinte: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos têm ofendido. E ele depois adiante acrescenta: é uma condição. Se você perdoar o próximo, Deus irá te perdoar também. Esta é a lógica do reino de Deus, do reino dos céus. O patrão assumiu a dívida milionária do primeiro empregado. Da mesma forma, Deus assume a nossa dívida, a minha dívida e a sua dívida para com Ele. Ele envia Jesus Cristo ao mundo e Ele vai, morre numa cruz e carrega consigo os nossos pecados. Deus perdoou os nossos pecados. Para nós isso é uma graça, mas para Deus teve um alto preço. Ele assumiu o prejuízo sobre si. Deus assume a nossa dívida e nos dá a sua dádiva, o perdão, a graça. Deus nos perdoa 77 vezes, ou seja, todas as vezes. Mas nós muitas vezes temos dificuldade de perdoar 7 vezes o nosso próximo. O pecado destrói meu relacionamento com Deus, destrói meu relacionamento com as pessoas à minha volta. Quantas famílias, quantos casamentos, quantos lares, quantas comunidades são destruídas por causa dos pecados, por causa de conversas tolas, por causa de acusações injustas. O pecado destrói, mas o perdão pode reconstruir, pode restabelecer os relacionamentos entre nós e Deus, entre nós e as pessoas à nossa volta. Você quer fazer parte do reino de Deus? A lógica do reino de Deus é diferente da nossa. No reino de Deus, a paciência, a misericórdia e o perdão não são uma opção, mas sim uma obrigação. Nós temos a obrigação, é nosso dever perdoar as pessoas que nos cometem algum mal. Porque o mal que elas cometeram a nós é assim, é pequeno em relação à nossa dívida para com o nosso Deus. Mas Deus quer nos perdoar, que nós, assim, não rejeitemos o perdão de Deus por nós. Pelo contrário, que a gente viva
esta graça em nossas vidas e que a gente estenda essa graça adiante, que a gente perdoe as pessoas à nossa volta. Deus assumiu a nossa dívida para nos dar a sua dádiva, o seu perdão e a sua graça. Que Ele nos ajude também a perdoar as pessoas à nossa volta. Amém. Em resposta à palavra do nosso Deus, queremos confessar a nossa fé através das palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queremos cantar o próximo hino, Jesus Pastor Amado. Jesus, pastor amado, reunidos hoje aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias e longe de nós vão, nenhum desgosto impeça da Igreja Santa União. Família unida somos, família de Jesus, iluminados todos da mesma santa luz. A mesma fé nos prende num só divino amor, e com o mesmo gozo servimos ao Senhor. Na mesma senda estreita é Deus que nos conduz, não temos esperança senão num só Jesus, sua preciosa morte a todos vida traz, e pelo mesmo sangue nos vem a mesma paz. Rebanho resgatado por um só Salvador, devemos ser unidos por mais ardente amor, olhar sem julgamento os erros de um irmão e todos ajudá-lo com terna compaixão. Se tua Igreja toda viver em santa união, será bendito sempre o nome de cristão. Jesus, que perdiste, em nós se cumprirá, e assim o mundo inteiro a te conhecerá. Convido a nos dirigirmos a Deus em nossa oração final. Oremos. Senhor nosso Deus, te louvamos e agradecemos pela vida, pelo perdão, por tua misericórdia por nós,
que assim também nós tenhamos misericórdia das outras pessoas. Senhor, intercedemos pelas pessoas que sofrem. Carregue em teus braços aqueles e aquelas que enfrentam doenças. Dê a elas a cura. Dê também forças. Console as pessoas aflitas e deprimidas. Conforta os corações daqueles que enfrentam o luto. Abençoa, Senhor, nossos lares, nossas famílias, nossas comunidades e lideranças. Abençoe o trabalho de cada um de nós. Dê sabedoria aos governantes do nosso país, estado e município. Que eles governem com justiça, a favor do povo e não dos seus próprios interesses. E tudo mais, Senhor, colocamos diante de Ti, através da oração que Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fiquemos sob a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e que Ele te dê a sua paz. Assim nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um abençoado domingo, uma abençoada semana. Fiquemos na paz do nosso Deus e o sirvamos com alegria. Sirvamos ao nosso próximo com amor, misericórdia e perdão. Amém. Cantemos o último hino, Bênção Irlandesa. Diante dos seus pés sejam planos os caminhos, e que o vento sopre a teu favor, e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo, e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. Que a luz do sol sempre aqueça o teu rosto, e que a chuva molhe os teus campos, e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo, e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo.